mais ou menos 1100 anos antes de Cristo, surgia uma civilização na costa do Mar Mediterrâneo, mais precisamente na Península Balcânica, que mudaria para sempre os rumos da história da humanidade. A Grécia, como todos nós aprendemos na escola, mudou os rumos da história da humanidade, exercendo uma influência extrema em vários aspectos da nossa vida atual. Aspectos políticos, filosóficos, sociológicos, científicos. Porém, existe um ponto muito importante que foi esquecido pelas escolas e pelas universidades: a influência da Grécia na nossa literatura moderna. Os poemas épicos gregos, as tragédias, exerceram uma influência tão forte no nosso mundo atual que toda a nossa literatura ela é embasada, tem como base a literatura grega. Então se liga no vídeo para saber mais sobre essa grandiosidade da literatura grega. E fica até o final do vídeo porque eu tenho um presente super especial para você. Não dá para falar de literatura grega sem iniciar falando de Homero. Homero foi o primeiro poeta e é considerado o maior de todos os poetas. Nenhum autor clássico jamais alcançou uma fama tão indiscutida. Toda a escrita dos gregos foi construída tendo como base as epopeias homéricas. Mas o que seriam essas epopeias? Bom, as epopeias, elas também podem ser chamadas de poemas líricos, e elas são um tipo de gênero literário, em que nós temos um poema longo, narrativo, que narra aí acontecimentos da vida de um herói histórico ou mitológico. Então nós temos aí feitos heróicos, feitos grandiosos e que admiram as pessoas que leem. Esse herói, ele pode ser um herói histórico, podem ser acontecimentos históricos que realmente aconteceram, mas também podem ser acontecimentos, fatos mitológicos, então invenções do autor, fantasias e muitas vezes mitos que já estavam ali no conhecimento da população. Entendido então esse conceito de epopeia, nós vamos falar um pouco sobre as principais obras de Homero, que são justamente a Ilíada e a Odisseia. Na Ilíada nós temos como principal tema a ira de Aquiles e a guerra de Troia. Ela está cheia de ruídos de batalhas entre os gregos e os troianos, e também batalhas pessoais. A epopeia termina com o encontro de Aquiles com Príamo, ambos sabendo que Troia estava perdida. Já na Odisseia, nós temos a narração dos acontecimentos pós-guerra de Troia, em que o nosso herói, o Ulisses, ele vai fazer aí uma longa viagem cheia de aventuras, buscando encontrar a sua pátria. Durante essa aventura, nós vamos ter um verdadeiro conto de fadas, repletos de ciclopes, sereias, vários outros seres mitológicos que vão participar aí dessa narrativa, desse poema épico. Em um determinado momento da obra, Ulisses acaba descendo ao Hades, que é ali a cidade dos mortos, onde ele vai encontrar vários mortos que morreram durante a guerra de Troia, lamentando ali pela perda da sua vida. Mas é no mundo dos mortos onde Ulisses encontra o caminho da vida. Outro poeta importantíssimo grego foi Hesíodo, muito influenciado aí pelas epopeias de Homero, assim como todos os outros gregos, mas com as suas especificidades, principalmente porque ele voltava os seus olhos mais para os indivíduos. Dentre as principais obras de Hesíodo, nós temos duas principais, que são as mais discutidas atualmente: Os Trabalhos e os Dias e a Teogonia. A primeira obra, Os Trabalhos e os Dias, é uma espécie de poema didático, em que o autor vai falar sobre a agricultura, sobre a educação dos filhos e sobre práticas supersticiosas ali no cotidiano. Nós podemos dizer que é um poema prosaico, porque não tem ali o lirismo e aquela beleza dos poemas homéricos. Ele traz aí uma poesia mais cinzenta, mais seca, porque ele vai se voltar muito ali para a vida dos indivíduos. Ele vai se voltar muito para os camponeses, que estão cansados da miséria e da opressão e sedentos pela justiça. Já a Teogonia, que é considerada a principal obra, a obra máxima de Hesíodo, ela vai narrar a origem do mundo e a origem dos deuses, se preocupando bastante com a questão da genealogia dos deuses. O autor começa narrando a origem
com Caos, que seria a primeira divindade ali que surgiu no universo. Também vai seguir com a deusa Gaia, que é considerada a deusa do planeta Terra, a personificação do planeta Terra, e com Eros, que seria aí o deus do amor, o deus do desejo. Então esses 3 deuses vão dar início aí ao nosso mundo. Partindo para a poesia lírica grega, nós temos como nome principal Píndaro. Nas poesias desse autor, nós temos principalmente canções glorificando vitórias esportivas. São as chamadas odes olímpicas. É uma poesia aristocrática. Ela mistura aí nobreza com religiosidade de uma forma ímpar. Agora nós vamos falar de 3 figuras gregas que já soam com mais familiaridade aos nossos ouvidos, porque elas já fazem parte do enredo da nossa vida comum. Elas já foram produzidas, ensinadas em muitos teatros modernos e se tornaram aí peças muito famosas. E o primeiro grande nome não poderia deixar de ser Ésquilo. Aqui nós não falamos mais das epopeias, dos poemas épicos, mas nós vamos falar das peças de teatro e das tragédias gregas. Como, por exemplo, nós temos uma grande obra de Ésquilo que é chamada Os Sete contra Tebas. Como pano de fundo nessa obra, nós vamos ter uma maldição lançada por Édipo nos seus próprios filhos, depois de ele ter matado seu próprio pai e os filhos não terem ajudado ele nessa situação. E nós vamos ter aí a narração de uma guerra sangrenta entre esses filhos amaldiçoados de Édipo e os seus próprios irmãos. Nós vamos ver mais tarde que vai ter uma outra obra que vai retratar essa mesma situação, esse mesmo mito, e que também vai ser muito importante aqui para o nosso teatro moderno. Porém, a obra mais significativa de Édipo foi a Oréstia, que é uma tragédia política, familiar e religiosa. A Oréstia é uma trilogia formada por 3 obras de Ésquilo: Agamemnon, Coéforas e Eumênides. Aqui nós também vamos ter como a origem dos acontecimentos a Guerra de Troia. Nessa primeira obra, que é chamada de Agamemnon, nós vamos ter o nosso herói voltando para sua cidade após ter sido vitorioso e vingado o seu irmão que tinha perdido a esposa para Paris, o troiano. Quando Agamemnon retorna, a sua esposa também o trai e arquiteta a sua morte com o próprio amante. Na segunda obra, Coéforas, por sua vez, os filhos de Agamemnon matam a sua mãe e vingam a morte de seu pai. Na terceira obra, Eumênides, nós temos retratada a loucura de Orestes após ter matado a sua própria mãe e o seu julgamento, feito pela deusa Atenas, que inclusive é o primeiro julgamento de um homicídio, e ela declara que aquele tribunal ele vai ficar instituído agora para sempre. Partindo agora para Sófocles, outro grande trágico grego, nós temos a sua principal obra, a trilogia tebana, que possui também uma grande influência nos teatros modernos. Nessa obra, Sófocles faz uma verdadeira revolução, porque ele começa a culpar agora os próprios humanos pelas suas próprias atitudes e não mais os deuses por influenciar os humanos. Essa trilogia tebana ela é formada pelas 3 obras de Sófocles: Édipo Rei, Édipo em Colono e a Antígona, sendo a Antígona a obra aí mais proclamada, o auge de Sófocles. E é justamente essa obra, a trilogia tebana, em que nós temos a volta da história de Édipo, aquele que amaldiçoou os filhos e tudo mais, que a gente viu na obra de Ésquilo, Os Sete contra Tebas. Então, na primeira obra, Édipo Rei, nós acompanhamos aí a tragédia da família de Édipo. Édipo, ele recebe uma profecia de que ele vai matar o próprio pai e vai se casar com a própria mãe. Então, nessa primeira peça, nós acompanhamos essa luta de Édipo para que essa profecia não se cumpra. Porém, acontece que a profecia se cumpre. Já em Édipo em Colono, nós temos a continuação, em que Édipo arranca os seus próprios olhos e é expulso da cidade de Tebas pelo irmão da sua própria esposa. É aí em que Édipo vai amaldiçoar os seus filhos por não terem ajudado ele quando ele foi expulso dessa cidade. E por fim, na Teogonia, nós vamos ter a continuação aí da história. Édipo vai morrer e nós vamos acompanhar a vida dos filhos dele, as guerras que eles vão fazer com seus irmãos e, chegando para o final, nós vamos acompanhar a difícil decisão da Antígona de obedecer ao Estado ou obedecer à sua própria consciência.
Então, gente, vocês estão gostando do vídeo? Se vocês chegaram até aqui é porque vocês se interessam por esse tipo de tema. Eu peço que vocês lembrem de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. E caso vocês queiram se aprofundar mais sobre esse tema da literatura grega, eu vou deixar aí um presente para vocês, especialmente para vocês que ficaram até o final. Vai ter um link na descrição em que vocês vão encontrar um documento com o nome dos principais poetas, escritores gregos. Nesse vídeo eu coloquei os principais e deixando muito claro, eu fiz esse vídeo, produzi esse vídeo com base no livro A História da Literatura Ocidental, do Otto Maria Carpo. Quando eu li esse capítulo em que fala da literatura grega, anotei ali os principais autores em que o Otto Maria Carpo cita no livro e vou disponibilizar para vocês essa minha lista, para vocês pesquisarem, verem as outras obras, ok? Então deixa o like. E por fim, nós chegamos aí no último grande trágico grego que eu gostaria de citar aqui no vídeo para vocês, que foi Eurípedes. E mais uma vez, Eurípedes, ele também logrou aí um grande sucesso nas suas obras, influenciando os dias atuais, tendo muitas peças retratadas nos teatros modernos. Ao todo, 19 peças de Eurípedes sobreviveram nos dias atuais, mas a principal obra de Eurípedes que foi mais retratada nos teatros foi a Medeia. Ela vai narrar a vingança de Medeia contra o personagem chamado Jasão. Depois de ele ter conquistado uma terra com a ajuda dela e depois deixado ela para se casar com a esposa do rei Corinto. Então, é uma história aí também bastante interessante. Então foi isso, pessoal. Muitas informações aqui nesse vídeo. Lembrando do link da descrição com o documento, com os nomes principais aí de mais outros escritores, baseados no livro História da Literatura Clássica, do Otto Maria Carpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.